Aviso quando dá para começar. Então, mais uma vez estamos juntos para começarmos com um pouco de atraso a nossa live e já passo de antemão a palavra também para o professor Rodney da Universidade Estadual da Bahia. Professor, por favor. Obrigado, Felipe. Boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do nosso heptagrama sobre História da Ciência. Estamos na sexta live, sexta aula, como o Chassot gosta também de falar, que é uma parceria entre a Universidade do Estado da Bahia e o Instituto Federal do Paraná, com o campus de Paranavaí, e conta com a participação do Felipe, da Elisete, da professora Ana Gaspari, a minha e do professor Chassot. Hoje, nós temos, além do professor Chassot, temos a professora doutora Ana Gaspari. O professor Ático Chassot é professor desde 13 de março de 1961. Hoje dispensa a apresentação, Felipe. Sim, eu não vou falar tudo. Eu não vou falar tudo, né? Só recordar algumas coisas, né? Falar da sua atuação na REAMEC, reafirmar tudo isso, como a gente já vem dizendo para a grande maioria, do seu blog dedicado à alfabetização científica. E vamos focar na apresentação da professora doutora Ana Gaspari, que é a nossa, que vai dividir essa apresentação com o professor Chassot. Então, a professora Ana Gaspari, ela possui graduação em Química nas modalidades de bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em Ciências na área de Química pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Atua nas seguintes áreas: Química de coordenação, Fotoquímica e Fotofísica de complexos de rutênio e síntese e caracterização de complexos rutênio-nitrosilos contendo biomoléculas. Atua também no ensino de Química, onde realizou projetos para desenvolvimento de materiais lúdicos para o ensino de Química e proferiu cursos de extensão. Atualmente é professora do Instituto Federal do Paraná, no campus de Paranavaí, onde atua como coordenadora do curso de licenciatura em Química. Então, com vocês, o professor Chassot e a professora Ana Gaspari. Obrigada. Eu queria começar dando uma boa noite a cada uma e a cada um e dizer da nossa satisfação de já chegar nesta sexta aula de uma série de 7. Peço desculpas pelos problemas técnicos que houve e eles independem de nossos esforços, porque nós somos, ao mesmo tempo, iluminadores, gravadores e tudo mais, e às vezes dá problemas como deu hoje de noite, mas vamos tentar recuperar. O título é Das Disciplinas à Indisciplina. Pode passar. Esse é o 6º encontro de uma série de 7, e pode passar o seguinte. Nós pretendemos hoje ter as seguintes partes. O prelúdio, que é em busca de um antídoto, que é já conhecido das outras vezes. Depois, o segundo é uma quase ousadia, falar em mais uma revolução. Vamos falar um pouco de educação nas ciências e teremos uma pergunta que vai ser respondida, ou pelo menos discutida com vocês, pela professora Ana, que o Rodney apresentou. A escola mudou ou foi mudada? Depois temos ainda uma parte sobre a disciplinarização, depois uma outra sobre das disciplinas à indisciplina, para fazer a parte final do evento depois. Pode passar.
mais uma vez eu lembro a guisa de prelúdio, essa canção Laudato Si ao meu Senhor e Laudato Si ao meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor. Pode passar. Isso quer evocar que em 18 de junho de 2015, portanto há 5 anos atrás, houve quase um terremoto na nossa casa dita comum, o planeta Terra, e muitos de nós não nos apercebemos. Trata-se, o terremoto é Laudato Si. E Laudato Si, pode passar, é o nome da encíclica do Papa Francisco acerca do cuidado da casa comum. Não estamos fazendo proselitismo religioso, até porque eu, por exemplo, não me afilio à Igreja do Papa, mas estou trazendo aquele que é talvez um dos documentos mais importantes acerca do meio ambiente e trazendo para fazer um contraponto às políticas do atual governo. Pode passar? Pode passar também. Eu trouxe hoje um outro capítulo, o capítulo 4, para terem uma ideia de o que tem na Laudato Si. Uma ecologia integral. É do capítulo a ecologia ambiental, a ecologia econômica e a ecologia social. Depois tem no outro subcapítulo a ecologia cultural. Depois a ecologia da vida cotidiana, o princípio do bem comum e talvez a parte final das mais significativas, para mim, pelo menos quando eu li, a justiça intergeneracional. Como é que ocorre essa relação, pais, filhos, avós, é muito bem posto como está ali. Pode passar. Eu acho que só nos lembrarmos do Papa Francisco como talvez um dos únicos líderes mundiais hoje, porque não encontramos grandes lideranças que nos levem por essa pandemia, mas eu acho que essa pergunta do Papa, a vacina será para quem primeiro? E se for para os ricos primeiro, vamos mais uma vez aumentar as distâncias. O Papa pede, eu acho que nós nos unimos ao pedido dele, que por primeiro a vacina seja para aqueles que estão mais vulneráveis. E isso traduz bem o que está na encíclica e de assuntos que nós já compartilhamos em outros momentos. Pode passar. E eu digo sempre que é uma tentativa de um antídoto a essas políticas desse governo. E isso se traduz especialmente como, pode passar, Felipe, as políticas de um presidente da República que já é apresentado e denunciado ao Tribunal Internacional de Haia por praticar o genocídio e crime contra a humanidade. Quando mais se precisa nesse país que alguém lidere, alguém qual Moisés faça a travessia desse deserto pandêmico que nós temos, o presidente, por exemplo, diz que não precisa tomar vacina quem não quiser, inclusive indo contra as disposições da saúde brasileira, que diz que em certas situações é obrigado a tomar a vacina, não é querer ou não querer. Outra coisa que também o maltrato e o aumento das queimadas na Amazônia fazem nos pensar sobre como é que está sendo tratada a saúde e a educação no Brasil. Pode passar. Antes de entrar com essa pergunta, o que é ciência afinal, eu queria fazer um comentário acerca da ousadia de nós propormos trazer essa discussão. Não vou dizer que estamos colocando no mesmo nível das outras 4 revoluções científicas, mas estamos aproveitando uma situação excepcional
para fazer essa discussão, que é a situação no presente. Não esqueçam que na Idade Média, e também no século XVI, XVII, quase até o XVIII, todo o conhecimento que se tinha acerca do mundo, do meio ambiente, se chamava filosofia natural, ou filosofia da natureza. Não tinha nenhuma coisa ainda de disciplinarização. Com as revoluções científicas que nós estudamos, nós vimos no século XVI e XVII surgir uma disciplina que se chama física. No XVIII, com o trabalho de Lavoisier, particularmente, passou-se a certidão de nascimento da química moderna. No século XIX, com o trabalho de Darwin, nós podemos dizer que a biologia ganhou um status disciplinar. E no século XX, com o trabalho de Freud, as disciplinas a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia, também têm o seu espaço. Então, nós passamos da filosofia natural, da Idade Média e dos primeiros séculos dos tempos modernos, para um conjunto de disciplinas. Particularmente, nós temos, pela ordem de surgimento, a física, a química, a biologia e as ciências psi. Agora, o que nós vemos que essa química, ou a física, ou a psicologia, todas elas podem se subdividir. Quando nós ouvimos há pouco, por exemplo, o currículo da professora Ana e as diferentes situações que ela tem do curso da disciplina química, por exemplo, a fotoquímica, primeira grande divisão talvez foi a química orgânica, a química inorgânica e a fisicoquímica. Depois foi dividindo ainda a fotoquímica, etnoquímica, geoquímica, astroquímica. Então, cada vez mais. E o que nós hoje queremos propor é fazer esse caminho ao inverso, sair dessa multisseparação e voltar, talvez, não digo a filosofia natural, mas uma coisa que hoje se poderia chamar as ciências da natureza. Então, esse é o propósito, e esta é a ousadia de propor uma situação inversa daquilo que nós cantamos em prosa e verso, essas 4 revoluções, e agora se está propondo voltar ao início. E, para tanto, vale nos dar uma olhada como é que foram construídas essas múltiplas disciplinarizações, e dessas múltiplas disciplinarizações queremos reverter. E talvez uma boa pergunta para começar a recordar algumas coisas que já foram vistas aqui. O que é ciência, afinal? E eu coloco aí a capa do livro do Alan Chalmers, com mais de quase 300 páginas, para dizer o que é química, afinal. Para nós resumirmos, não em 3 páginas, não em 3 linhas, menos de 3 linhas, 3 grandes características para o que é ciência. A primeira delas, uma linguagem. Quer dizer, então nós temos caracterizado, assim como Libras, ou português, espanhol, grego, chinês, qualquer idioma, linguagem, a ciência também é uma linguagem. E uma segunda característica é como é que é construída. Ela é uma construção humana, é construída pelos homens e pelas mulheres, quer dizer, não é revelada, como eu já discuti aqui, quando nós falamos na revelação, por exemplo, do Alcorão. Então, é uma ciência construída pelos homens e pelas mulheres e não é revelada. E tem uma outra coisa que é a finalidade. Ela serve para explicar o mundo natural. Por que agora aqui é noite e no hemisfério norte é sul? Ou por que cada dia já agora está clareando mais cedo
e está escurecendo mais tarde. Porque como é que nós explicamos que o sabão tira a sujeira, ou como é que nós explicamos que o leite, quando ferve, derrama e a água não derrama? É essa ciência que nos explica. E eu gostaria de frisar que essa definição que eu trouxe aqui, uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres para explicar o mundo natural, ela não é só para nós da área da educação, ela serve para pesquisadores de química, de ciência de todas as áreas, dar uma observação, o que eles fazem. Mas também essa ciência não trata do mundo sobrenatural, apenas do mundo natural. Pode passar? E ali eu faço uma chamada, homens e mulheres, a uma discussão que está cada vez mais presente e que eu venho desde 2003, quando publiquei a primeira edição do livro Ciência Masculina, querendo discutir que mesmo aparentemente o senso comum nos leva mesmo a ver, tanto nas artes, na filosofia, nos esportes, nas religiões, o predomínio dos homens. A ciência é masculina, mas também tem mulheres que fizeram um papel relevante, e mais ainda, se nós olharmos o nosso DNA grego, o nosso DNA judaico, o nosso DNA cristão, nós vamos ver quanto esses nos fizeram machistas. Pode passar? É importante, quando nós queremos olhar justamente essa reversão, esse caminho contrário, dois grandes epistemólogos que, com seus livros, mais ou menos balizaram tanto as discussões no sentido das disciplinas, a indisciplina, como o sentido inverso. Esses dois grandes epistemólogos do século XX são Thomas Kuhn e Paul Feyerabend. Um e outro viveram no século XX. O Kuhn, Thomas Kuhn, viveu de 1924 a 1994, o Feyerabend de 1926 a 94. Então, foram importantes. Os seus livros, A Estrutura das Revoluções Científicas, ou seja, ele nos mostra como se deu, como se dá e como se dará a construção do conhecimento. Já Feyerabend é quase que um anarquista epistemológico a partir do nome do livro principal dele, que é Contra o Método. Quer dizer, quando nós sempre proponhamos o método, vem alguém e fala contra o método. Vamos ver uma pitadinha de Feyerabend e uma pitadinha de Kuhn, lembrando que cada um desses livros poderia ser estudado pelo menos durante um semestre inteiro, numa disciplina com 4 horas por semana para cada. Então não vão dizer, olha, tivemos hoje uma aula de Feyerabend ou uma aula de Kuhn. Não, nós vamos tentar ver coisas para deixá-los com vontade de aprender um e outro. Aqui está um comentário acerca do do livro do Kuhn, Estrutura das Revoluções Científicas. Inicialmente, ele era professor de física e depois se torna talvez um dos grandes filósofos do século XX, os filósofos da ciência, estudando particularmente a Revolução Copernicana que nós vimos aqui. Pode passar? E para Kuhn, fazer ciência é como montar um quebra-cabeça. Agora, qual é a regra básica para nós sabermos se um quebra-cabeça está certo ou está errado? Não pode faltar peças e não pode sobrar peças. Agora, o que nós vamos ver aqui é que Kuhn diz que para fazer ciência pode faltar peças e pode sobrar peças, ou seja, se der tudo igual, nós estamos apenas repetindo, e se quisermos fazer uma coisa nova, tem que faltar peças e sobrar peças para nós darmos um outro arranjo a esse quebra-cabeça. E é uma palavra que no livro do Kuhn é
muito presente, que é a palavra paradigma. Pode passar? O que é paradigma? Paradigma é o modelo, é como se vai fazer, ou como é que nós devemos. Por exemplo, no quebra-cabeça, em geral, o paradigma está na tampa da caixa. Estando na tampa da caixa, nós encontramos lugar para, olha, ali tem um lago, ali tem montanha, ali tem casa, e nós vamos montando nosso quebra-cabeça, digamos, de 1.000 ou 2.000 peças, olhando no paradigma. Se sobrar peças, não é a mesma coisa do que está na tampa da caixa. Nós fizemos alguma coisa diferente. Então, o que nós buscamos na ciência é olhar o paradigma e ver as coisas que se adaptam ou não ao paradigma e se tem que modificar ou não. Ali eu dei um exemplo de paradigma. O, as, a, amos, ais, ão. Ou seja, não precisa ter muito conhecimento de língua materna e nós olharmos que ali podia ser, por exemplo, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, ou eu canto, tu cantas. Agora não serve, por exemplo, para vender, eu vendo, tu vendas, não. Isso vai precisar de um outro paradigma, um paradigma para os verbos que terminam em ER. Esse paradigma que está aí é só para os verbos que terminam em AR, mesmo que sejam verbos que nós nunca conjugamos. Por exemplo, hoje, os meus colegas tiveram que procrastinar o início da palestra, ou então nós procrastinamos o início da palestra, eles procrastinaram o início da palestra. Quer dizer, eu tenho ali um modelo, eu procrastino, tu procrastinas. E assim qualquer verbo que termine em AR. Pode passar. Agora, se nós seguirmos a regra de montagem de um paradigma, ele pode causar paralisia. E aí, se nós olharmos realmente, quando nós olharmos quantas coisas hoje são simplesmente continuação do que já se estava fazendo antes, então não estamos fazendo nada de novo, porque seguimos o paradigma. Pode passar? Agora vamos falar um comentário sobre o Feyerabend. E eu estou vendo que o Feyerabend está fazendo aquilo que mais nós fazemos nesses dias de pandemia. Principalmente nós, homens que não estamos tão acostumados, olha ali lavando louça. Se eu conto o número de horas que eu perco lavando louça, lavando o chão de cozinha, limpando o banheiro, coisa que eu nunca tinha feito antes, então vocês podem ver que o Feyerabend ali está dando um bom exemplo para nós. Aparentemente está numa cozinha e deve ter muitos talheres, porque a grande descoberta dessa pandemia foi que os talheres se procriam quando deixamos eles na pia há muito tempo. Tem 2, 3 talheres, quando nós vamos lavar a louça, sempre tem uma dezena ou mais. Então, acho que ali nós aprendemos contra o método do Feyerabend. Pode passar? Eu vou trazer um texto que está no contra o método, que talvez vai lembrar bem o que nós queremos fazer. Dado uma regra qualquer, por fundamental que se pareça, é necessário que se afigure. Como é que ela se afigure para a ciência? Sempre haverá uma circunstância em que se torna conveniente ignorar a regra, ou até adotar uma regra oposta. Qualquer ideia, por antiga e absurda, é capaz de aperfeiçoar o nosso conhecimento. O conhecimento de hoje pode, amanhã, passar a ser visto como um conto de fada. Essa é a via pela qual o mito mais ridículo pode se transformar na mais sólida peça da ciência. Eu já dei várias vezes exemplos dessas situações e vou pegar
os mesmos exemplos até para corroborar. Por exemplo, muitos de nós vão de se lembrar que a acupuntura era uma prática charlatã. Somente e quem praticasse a acupuntura podia até ser preso ou levado a julgamento, etc., porque estava usando uma prática charlatã. Depois de um tempo, essa milenar prática oriental foi estudada mais no Ocidente e hoje o Conselho Federal de Medicina reconhece a acupuntura como uma especialidade médica. Então, nós temos o quê? Passa de um mito, passa de uma coisa que não tem o aval da academia, a passar uma peça com um conhecimento dito científico. Também ocorre o contrário. Quantas coisas que uma vez foram sucessos e hoje estão caindo em descrédito. Talvez um exemplo seja a homeopatia, pelo grau de diluição que tem, não existe cientificidade de explicação de quanto ela é algo que possa curar. Talvez ela exerça muito mais o efeito de placebo. Ou se quiserem pegar uma situação de uma verdade que passou a ser um conto de fadas, pegamos alguma coisa da ciência e recordemos que em 1954, Linus Pauling ganhou o Nobel de Química porque ele mostrou que pela teoria do octeto dava para demonstrar a não existência de compostos de gases raros. Quer dizer, Pauling ganhou por isso. Isso foi em 54 que ele ganhou o Prêmio Nobel de Química. E em 1961, Neil Bartlett, trabalhando na Universidade da Colômbia Britânica, sintetiza compostos de gases nobres. Então, aquela sólida peça da ciência, comprovada com toda uma teoria por Pauling, cai, passa, se esboroa, e hoje é uma historinha qualquer. Olha, uma vez... Então, alguém vai dizer, mas então Pauling estava errado? Não, ele não tinha os conhecimentos suficientes que depois Bartlett teve quando trabalhou como estudante de doutorado na Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá. Então, essas são as situações. Então, aqui tem um exemplo, tem dois exemplos, tanto de uma situação quanto de outra. Pode passar. Kuhn, Feyerabend e outros, e aí nós podíamos botar, por exemplo, Bachelard e mais outros, eles são considerados por muitos inimigos da ciência, e são considerados inimigos das ciências exatamente porque eles fazem, retiram aquilo que as pessoas mais gostam. As pessoas gostam de ter certezas. Nós, na aula passada, até discutimos as posturas dos professores que falam em certezas e em incertezas. Então, aqui, esses dois e outros que eu poderia citar, falam na incerteza. E as pessoas, como não gostam de ter incertezas, elas gostam de ter certezas, consideram, e tem artigos sobre isso, mostrando quanto Feyerabend, Kuhn e outros são inimigos da ciência, com o qual eu não concordo, ao contrário, eu quero usar justamente esses em defesa das situações que estou propondo. Pode passar. E ali nós temos um quadro que resume as revoluções, que já muitas vezes esse quadro já esteve entre nós. Vale a pena nós olharmos de novo. No século XVI e XVII, copernicana, passamos do geocentrismo para o helicentrismo. No XVIII, lavoisierana, deixamos de acreditar no flogisto para
entendermos a combustão e mais que isso, associar a combustão humana à respiração. No 18, isso, a Revolução Lavoisieriana. No 19, a Revolução Darwiniana, aquela que é muito mais difícil, que é deixar de acreditar nas teorias criacionistas para adotar as propostas de Darwin evolucionistas. Aliás, se a gente compara essas duas revoluções, a Revolução Lavoisieriana e a Revolução Darwiniana, pegamos as pessoas comuns, de senso comum, dizer que não tem flogisto, isso não refresca em nada a vida das pessoas. Dizer que ele explicou com a reação de combustão a respiração, muito menos. Agora, dizer que nós podemos ter outras descendências diferentes daquelas relatadas nos livros sagrados de várias religiões é bem mais complicado. No século XX, nós temos, então, a Revolução Freudiana, da qual ainda evocamos, e várias pessoas comentaram comigo a excelência da aula que o Rodney nos apresentou aquele dia, e ainda essa última revolução que eu quero trazer, essa mudança das disciplinas à não disciplina, à indisciplina. Pode passar. E agora, vejam o seguinte, essa discussão que nós vamos fazer aqui, ou seja, alçar essa discussão, só pode ocorrer porque de uma maneira muito recente, em tempos muito recentes, se começou a falar em educação nas ciências, educação no ensino da física, o ensino da química, o ensino da biologia, o ensino das ciências, assuntos que, em outros tempos, uma coisa era a educação, outra coisa era o ensino de. As licenciaturas de química, física, biologia, tinham, então, os chamados sistema 3+1. Tu estudavas durante 3 anos no Instituto de Química, no Instituto de Física, no Instituto de Matemática, etc., só química, então química analítica, química orgânica e fisicoquímica, etc. Ninguém te perguntava o que tu ia fazer com essa química, ia ser químico, por exemplo. E aí tinha no 4º ano as disciplinas pedagógicas. E o que se estudava então? Independente da química que eu tinha estudado, eu estava junto na aula com os colegas de física, de matemática, de biologia, estudando práticas pedagógicas que não se reportavam em nada a essa situação. E, inclusive, não sem razão, eram muitas vezes até diminuídas. Quer dizer, tinha a parte hard, que, aliás, essa definição de ciência hard e de ciência soft eu sempre abominei, porque o autor dessa definição, ciência hard e ciência soft, só pode... Aqui está o que eu achei. Só pode ter sido um cientista hard. Um cientista soft não ia fazer essa diferença, mas é feita essa diferença. E as disciplinas pedagógicas eram as coisas que tu fazia, diziam assim, debochadamente, lá com as mulheres da didática. E, aos poucos, a gente conseguiu dar um status a esse estudo da ciência, da educação, associado, por exemplo, então, ao ensino de química, ao ensino de física. Primeiro, da prática 3+1, passou que as disciplinas pedagógicas pudessem ser integradas durante os 4 anos juntos, e os alunos, mesmo que fizesse a mesma engenharia que um engenheiro químico ou que um geólogo, ou a mesma química geral do curso de farmácia, se pensou para a área de educação. E hoje nós falamos até de uma maneira mais ampla, licenciatura
em ciências da natureza, quer dizer, que não é nem licenciado em física, em química, em matemática, é licenciado em ciências da natureza. Mesmo que ainda hoje, nessas ciências da natureza, nós vejamos situações em que são esquecidas algumas coisas da ciência da natureza. Eu, pelo menos, sempre registro, quando olho esses currículos de ciência da natureza, pelo menos a falta de duas situações: a falta de ensino de astronomia e a falta de ensino de geologia nas licenciaturas de ensino da natureza. E os alunos, consequentemente, os professores que vão depois ser formadores de professores, e esses professores formados pelas nossas licenciaturas não terão condição de ensinar, ou terão dificuldade de ensinar aos alunos, por exemplo, olha, esse ali é o planeta Vênus, agora ali é Marte, ali tem Saturno, etc. Ou vou usar a geologia para não apenas fazer geologia, mas fazer também uma geologia que possa usar, por exemplo, para a construção de casas em terrenos perigosos, dar orientação. Quer dizer, a ciência tem que entrar no cotidiano. E por isso que, então, nós agora colocamos lá na última linha, na sexta linha, das disciplinas a indisciplina. Pode passar. Para trazer a escola para dentro dessa discussão, nós temos aqui uma historieta. Essa historinha diz: houve uma vez um homem que, depois de viver quase 100 anos em estado de hibernação, voltou um dia a si e ficou perturbado pelo assombro de tantas coisas insólitas que via e não podia compreender. Os carros, os aviões, os arranha-céus, o telefone, a televisão, os supermercados, os computadores, os smartphones, agora ainda podemos botar. Caminhava atordoado e assustado pelas ruas, sem encontrar referência alguma à sua vida, sentindo-se um ramo desgalhado na árvore da vida. Quando viu um cartaz que dizia escola, entrou e por fim pôde se reencontrar com seu tempo. Praticamente tudo continuava igual. Os mesmos conteúdos, a mesma pedagogia, a mesma organização da sala com o estrado e escrivaninha do professor, a lousa, as carteiras enfileiradas para impedir a comunicação entre os alunos e fomentar a aprendizagem, centrada na memorização, aprendizagem e aprendizagem centrada apenas no individualismo. Pode passar? A pergunta é: concordamos com essa historinha, ou ela está exagerada, ou discordamos? Eu recordo que eu fui uma vez na escola que eu tinha lecionado muito tempo, em São Leopoldo, uma cidade a 30 quilômetros de Porto Alegre. Eu fui professor no Colégio Estadual Pedro Schneider. Uns anos depois eu voltei e encontrei duas grandes novidades na escola. Só duas. Uma delas, tinha ventiladores na escola, coisa que na época que eu fui professor lá não existia ventilador. E a outra coisa, tinha muitas grades de ferro, onde tinha apenas um pequeno murinho, foram colocados grades de ferro em volta de toda a escola e os portões cadeados. Quer dizer, então isso foi a mudança. A escola no mais continuou mesmo. Eu contei já numa outra oportunidade, me permito repetir rapidamente. Uma vez eu falei dessa historinha para alunos do ensino médio que estavam se formando professores na Dinamarca, e eu contei essa historinha aí.
claro que eu não falava dinamarquês, eu tinha slides em inglês e lia em inglês, quer dizer, mais ou menos me atrapalhava um pouco, mas tinha uma professora que traduzia o meu inglês e os meus slides para o português, para o dinamarquês. E aí, quando eu perguntei se os alunos concordavam ou discordavam, todos acharam uma graça da minha pergunta. Eu digo, bom, o que houve? Aí eles me fizeram olhar em roda na sala de aula. Na sala de aula, dentro, havia uma caixa de abelha aberta para a gente enxergar como é que faziam o favo, havia um formigueiro, havia telescópios, havia microscópios e outras coisas mais. Quer dizer, lá a escola mudou. Eu não sei se vocês perguntarem para os seus pais qual a escola que vocês têm hoje, como é que se, comparado com a escola deles ou dos avós, provavelmente não vão ter muita diferença. Se bem que agora nós não sabemos nem como estão sendo as aulas, porque tudo é novidade nessa pandemia. Mas vamos adiante. E agora vem a pergunta, que é a grande discussão que nós vamos ouvir pela professora Ana. Tem duas interrogações. Uma interrogação, a escola mudou, e a outra, a escola foi mudada. Sem darmos uma lição de gramática portuguesa, voz ativa e voz passiva, vamos ouvir da professora Ana essa situação, se a escola mudou ou foi mudada, e se ela foi mudada, como é que ela foi mudada, ou se ela mudou, por que ela mudou. Professora Ana, estamos todos lhe ouvindo agora. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada, professor Chassot. Pode passar, professor, o slide. Pode. Tá. Aqui nessa figura, como vocês podem ver, para responder essa pergunta do professor Chassot, nas duas a gente tem a representação de uma escola, tá? Só que em uma, como vocês podem verificar aqui, existem flechas saindo da escola e na outra, flechas entrando na escola. O que essa figura representa para a gente? Bom, no primeiro caso, a gente tem que lembrar que a escola transmite o conhecimento. E no segundo caso, a escola não mais transmite, mas mais recebe aquele conhecimento do que transmite. E aí, é importante a gente, então, apontar por que isso tem acontecido. Pode passar. Tudo isso tem acontecido por quê? Por causa das novas realidades que a gente tem enfrentado nas escolas. A primeira delas, que eu vou apontar aqui, são as tecnodependências, tá? Cada vez mais exigente, que nos tornam, muitas vezes, reféns, por exemplo, de um projetor, ou de um PowerPoint, ou de um telefone celular. Bem, de fato, nós estamos diante de novos conceitos educacionais, certo? E, muitas vezes, nos deparamos com as dificuldades de não conseguirmos dar uma aula, por exemplo, porque queimou a lâmpada de um projetor, ou porque um computador não está funcionando, não é verdade? Este é um dos entraves que as tecnodependências trazem para a gente. No entanto, trazem também excelentes fatores, porque, como de fato nós estamos diante de novos conceitos educacionais, exige-se de nós que nós nos adaptemos às realidades. E, aliás, não é novidade dizer que nós, profissionais, precisamos criar possibilidades para que a utilização dos recursos tecnológicos disponíveis nas instituições, sejam eles PowerPoint, sejam eles quais forem, buscando a melhor qualidade do ensino, visto que hoje nós estamos numa sociedade que tem trabalhado com a tecnologia do celular, do computador, dos meios de comunicação em geral. Pode passar. E aqui, para mostrar para vocês como essa realidade pode muitas vezes trazer benefícios, se puder clicar no vídeo para mostrar, apesar da tecnodependência, a gente pode vê-la como um lado bom também. Por quê?
porque elas nos auxiliam a tornar, neste caso, que é o exemplo que eu trouxe para vocês, os conceitos químicos menos abstratos. Porque se a gente fala em átomo, por exemplo, ninguém viu o átomo, certo? Ninguém viu o átomo. Mas a gente tem representações que podem ser feitas e mostradas através do PowerPoint, do DataShow, de programas específicos. E eis aqui algo que eu quero citar. Existem trabalhos incríveis, um deles é da professora Tatiane Fernandes, aqui do Instituto, que trabalha justamente com tecnologias, como demonstrado nesse vídeo aqui, em que ela traz as reações químicas feitas por alunos para que a química fique menos abstrata, certo? Pode continuar, por favor. Outra realidade também presente na escola é uma hiperconectividade, que nos faz cada vez mais cidadãos públicos e invadidos em nossas privacidades, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, antigamente Orkut, e também altera, inclusive, as relações amorosas. Por que que eu falo isso? Pode passar. Como um exemplo para vocês, eu trago aqui 3 exemplos, aí vocês me falam se realmente não interferem nas relações que a gente tem na nossa vida. Esse primeiro que eu tenho aqui, com essa foto, é de uma mulher que tinha, né, o seu perfil lá na rede social, e suas fotos foram utilizadas de forma errada, dizendo-se que ela era sequestradora de crianças, e ela morreu após bateram dessa mulher até a morte, tá? Outros exemplos, caçadores de golpistas, mulheres desmascaram criminosos que prometem romance na web, vejam só, como a internet se tornou algo, até mesmo para que a gente tenha o nosso social mais exacerbado, existem também pessoas que procuram relacionamento na internet, o que hoje em dia já é comum, né, Tinder, enfim, e com isso vem também os crimes. Outro exemplo também aqui, 80% dos crimes virtuais investigados no Rio Grande do Sul estão ligados à pedofilia. Por quê? Tudo isso devido a essa alta exposição que a gente tem na rede social, nos tornando indivíduos praticamente públicos. Todo lugar que as pessoas vão, elas podem, por exemplo, dar o que a gente chama de check-in pelo Facebook. Eu estou na academia, eu estou no restaurante, eu estou no mercado. E isso expõe ainda mais a nossa vida, que é uma realidade que a gente também tem na escola. Certo? Pode passar. O C, o fim do efêmero, onde nossa passagem deixa rastros mesmo quando pensamos que foram apagados, e também que podem ser ressuscitados. Por outro lado, há usualmente a perda dos valiosos rascunhos ou páginas comentadas. Aqui cabe ressaltar para salvar os nossos escritos. Por quê? Hoje em dia, nós podemos ler cartas escritas por Freud para sua noiva, tá? A Marta, onde ele se encontrava em Viena, em Paris, e ela em Viena, e eles mantinham contato nesse formato. Nós temos também, Niels Bohr mandava carta para sua noiva, falando, olha, amanhã eu vou ter uma reunião com o professor Rutherford, vou apresentar para ele isso, né, pode passar. Outro exemplo muito interessante que eu trouxe para vocês também é este exemplo das cartas de Rutherford. Vejam só, vou ler para vocês. Eu tive um encontro com Thomson em Cambridge. Fui ao laboratório e encontrei Thomson e tive uma conversa longa e boa com ele. Ele é muito agradável e não está fossilizado em tudo. No que diz respeito à aparência, ele é um homem de estatura média, moreno e muito jovem ainda. Barba, mal feita e usa cabelo bastante longo. Ele foi falando a respeito do qual foi a experiência dele, né? Aí, continuando ali embaixo, estava esquecendo de mencionar as coisas importantes que vi. O único menino da casa, 3 anos e meio, um jovem robusto de aparência saxônica, mas o mais bonito garoto que vi para a cidade. O professor JJ gosta muito dele e jogou com ele durante o almoço. Continuando, eu gostei muito do senhor e da senhora Thomson. Gente, veja que interessante a gente poder ter acesso às cartas. Hoje em dia,
Nós não vamos mais ao correio, nós não escrevemos mais as cartas. Mas aí vem a máxima, nossa, mas eu mandei um WhatsApp lindo. Tá, mas quem vai guardar isso? Não é? Quem é que vai, seus netos vão poder ler isso? Veja que interessante ler uma carta dessa, por exemplo, veja como que era o pensamento naquela época e o quanto isso nos ajuda a estudar hoje em dia. Então, com certeza, a chegada dessa tecnologia à escola e à vida da gente também mostra o quanto é efêmero. Tudo bem? Pode passar? Letra D. A brecha cada vez maior que se estabelece entre os que têm acesso ao conhecimento e os marginalizados. O que isso quer dizer? Eu até trouxe aqui para vocês uma reportagem, né, que para a gente pode ser bastante comum ter acesso à internet, mas 1 em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, principalmente no momento que a gente está agora pensando, vamos pensar na pandemia, tá? Vamos aplicar a pandemia que nós nos encontramos. Tem pessoas que têm acesso ao conhecimento. E o que vai acontecer no ano que vem, ou daqui muitos anos, quem sabe? Vão ter pessoas com mais acesso, que vão aprender mais, e pessoas que não têm acesso e não vão aprender mais. Isso vai gerar o quê? Uma discrepância muito grande a nível de conhecimento, de aprendizagem e de acesso. O acesso, seja ele ao WhatsApp, seja ele ao que for, deveria ser garantido para a gente. Aposto que todos vocês devem estar em grupos de WhatsApp, onde vocês marcam reuniões, até fazer compras pelo WhatsApp é possível hoje em dia. E eis aí, então, uma ideia do próprio professor Chassot, como existe MST, entre outros movimentos, MS Whats, nós também queremos ter Whats, certo? Continuando. Os cada vez mais tênues limites entre humano e não humano que nos fazem a não darmos conta de quantos robôs são partícipes de nosso cotidiano. Tá? Por que a gente quer mostrar isso aqui? Acho que todos nós já nos damos conta que os robôs estão cada vez mais presentes. Quando a gente fala em robôs, a gente fala em máquinas em geral. Até uma cirurgia é possibilitada pelo mecanismo dos robôs. Uma cirurgia até mesmo quando a gente vai ser atendido, eu acho que alguns de vocês já devem ter passado por isso, eu vou ligar para a operadora de celular, ou eu vou na internet tentar enviar um e-mail. Não, o que você tem lá? Você tem uma conversa online com um robô, para depois, então, você ser passado para o atendente, para a pessoa que vai, né, poder te ajudar realmente com aquilo, mas até mesmo no pegar no celular, impor um alarme, tudo isso a gente precisa das máquinas. Hoje em dia, a gente é dependente dos robôs, digamos, nesse sentido. Vamos continuar. A aceleração cada vez maior da chegada à adolescência. Tá, aqui, o que a gente quer dizer com isso? Pode passar o próximo, que é uma continuação desse slide, eu vou utilizar para exemplificar. Seja na escola, seja na sociedade, todo mundo quer estar bonito, quer consumir o celular da moda, né? E cada vez mais, aquelas crianças de antigamente que brincavam na rua, hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia, desde os 5, 4 anos de idade, isso se eu tiver certo, se não for ainda antes, as crianças já mexem com o celular, já estão mexendo no computador, mexem melhor na televisão do que os próprios pais, tá? E desde novas já tem esse contato, essa influência direta com o mundo. E essa globalização traz consigo também a questão do consumismo. Por exemplo, as crianças estão na escola, vamos tirar uma selfie, todo mundo quer estar bonito para aparecer no Instagram. E, com isso tudo, o que acontece? A aceleração da adolescência torna as pessoas mais consumistas. E com essa questão do consumo, torna-se muito importante a beleza, a imagem.
E o que isso gera? A perda dos valores, porque começa a dar prioridade para isso, ao invés, por exemplo, de uma boa conversa, né, da simpatia, da inteligência, tá? E isso é uma realidade também bastante presente na escola. Pode passar. A presença cada vez maior da apocrifia. O que significa isso? Característica ou condição do que é apócrifo. Que não é do autor e que se atribui, que se traduz num copismo quase incontrolável e na invasão de instituições com méritos como a Wikipédia. Que nesse caso, parece o maior exemplo de democratização do conhecimento, porque na Wikipédia nós temos, por exemplo, estatísticas super novas, inéditas, temos fontes de conhecimento, que qual que é a diferença que se tem nesse caso, tratando-se deste exemplo? É que as enciclopédias no formato de papel encontram-se desatualizadas, mas mais do que tudo, qual é a grande dificuldade que a gente encontra com isso? Não que pesquisar na internet não seja algo interessante, realmente é, porque é a fonte do conhecimento, é a democratização, é onde chega mais rápido, onde nós temos acesso. Qual é a principal preocupação que a gente tem que ter em relação a isso? É justamente o plágio. O que é o plágio? Né? O que vem ser ao plágio? O plágio é a cópia daquilo que a outra pessoa fez, e se a gente se dar conta, hoje em dia, quase tudo que está escrito lá foi tirado de algum lugar, não que isso seja ruim, mas tem diminuído cada vez mais, por exemplo, com que os alunos escrevam com suas próprias palavras, com que os alunos busquem explicar aquilo do formato que eles entenderam. Por quê? Porque se torna fácil entrar na internet e, então, copiar aquele trecho, né? Pode passar. Quando a uberização se faz presente em cada vez maior número de profissões, a profissão professor não está imune. Ao contrário, é de maneira sedutora, apetecível até para terceirizar não apenas as atividades meio, mas inclusive as atividades fim. O que é interessante a gente chamar atenção aqui? Não que seja algo ruim, nem nada, mas a uberização, a meu ver, é uma gamificação do trabalho. Por quê? Faça tantas corridas e ganhe tanto a mais. Ou, por exemplo, você fez 17 corridas, faça 20. É como se fosse sempre um jogo, tá? E cada vez mais isso tem se tornado comum. E como se a Uber, por exemplo, fosse boazinha com aquelas pessoas que, no fim, a gente nem sabe exatamente quanto eles ganham, e não é muito, tá? Então, essa uberização vai fazer presente também como professor. Não é de estranhar que daqui a pouco eles falem, olha, professor, passa, vem aqui, você dá sua aula, você recebe tanto, dá tanta aula para lá, para cá. Isso pode acontecer também, tá? Não é de se estranhar. Pode passar, professor. Essa é um fator muito importante para a gente discutir também. A presença cada vez maior de uma iotuberização de conteúdos. Isso quer dizer diferente de conhecimentos, tá? Porque ter lá todos os conteúdos de informação não quer dizer conhecimento. Onde encontramos sobre qualquer assunto, desde como descascar cebolas sem chorar, até como ratificar as investigações de Darwin de tirões em Galápagos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer aula que você jogue lá no YouTube, procure, faça uma busca, você vai encontrar, e muitas vezes são aulas muito melhores que as tuas aulas, ou então são aulas com muito mais exemplos didáticos. O grande problema disso, em se tratando não de aulas, mas da realidade, é que a internet aceita qualquer coisa. Então, você vai encontrar qualquer coisa no YouTube e, muitas vezes, nós, sociedade, vemos como o que a gente vê lá no YouTube como verdade absoluta. E isso é um fenômeno que a internet, que essa globalização traz para a gente, a falta do crivo, tá? Pode passar. E a facilidade da busca pelo conhecimento no Deus Google, que tudo vê e tudo sabe.
e a falta de crivo, que foi justamente o que eu acabei de comentar. E para que vocês entendam por que eu coloquei aqui o Deus Google, para a gente combinar isso com o senso comum, é que, por exemplo, na realidade, vemos muitas pessoas comprando e tomando sem prescrição, ivermectina, cloroquina, entre vários outros que eu poderia citar aqui, mas não cabe, porque foi dito que era bom no Face, porque alguém disse que era bom. E isso é verdade? Ah, mas um médico lá, não sei da onde, disse que é bom. Gente, mas da onde ele tirou isso? Será que ele também não está sendo influenciado por esse Deus Google? Será que ele também, né? É complicado tudo isso. E se antes tudo era perguntado ao professor, nossa, eu estou com uma dúvida, eu vou perguntar para o meu professor. E quando você chegava no seu professor, você fazia a pergunta, e quando ele não sabia, ele te respondia, olha, eu vou procurar e depois eu te dou a resposta. Hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo vai para o Face, para o Instagram, para a Wikipédia, para o Deus Google, como eu digo, né, porque até mesmo o dicionário tem tudo lá, tudo. E até onde a gente pode lidar com essa nova realidade e trazê-la da melhor forma para o ensino e aprendizagem, certo? Pode passar. E a grande preocupação, que eu acho que não só dos professores, mas das pessoas em geral, é o que vem acontecendo, que eu acho que vem acontecendo no mundo todo, mas no nosso país também, e tem mostrado cada vez mais forte, agora, com a pandemia, que são as fake news. Só para que vocês tenham uma ideia, eu trouxe algumas pontuações aqui, e eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido algumas dessas. Por exemplo, a afirmação, beber muita água, fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre previne o contágio. Isso é falso. Tá? Coronavírus fica vivo por 9 dias no organismo. Falso. Óleo consagrado cura coronavírus. Não. Usar álcool gel nas mãos para prevenção do coronavírus altera o resultado do teste do bafômetro. Gente, isso eu já ouvi. Eu estava no mercado passando álcool após a lavagem das mãos e a moça ao meu lado só lavou a mão e virou para mim, eu não vou passar álcool porque eu vou dirigir. E isso é tido como uma verdade, gente, pelo amor de Deus. Vamos procurar na internet? Vamos, mas vamos prestar atenção naquilo que a gente procura, qual é a fonte, tá? Pode continuar. E algo que muito tem me chamado a atenção, não agora, nesse momento, mas até ano passado, dentre os quais eu até fiz um curso a respeito, é a presença cada vez maior da droga invadindo e modificando a escola, o crack, hoje lacerando almas e cérebros, não era conhecido há 10 anos ou agora o crocodilo. E não somente droga no sentido mesmo de crack, da droga de abuso, mas também pensando agora no álcool e no aumento da violência e da criminalidade, que praticamente está totalmente envolvido e cada vez mais tem aumentado. Pode passar. Outro fator muito interessante e importante que eu trouxe, alienação compulsória e extinção. Por que eu estou falando isso? Eu trouxe para vocês uma pesquisa feita com aproximadamente 3.500 brasileiros, tá, na idade entre 14 e 24 anos, em 6 estados aqui do Brasil. E algo, né, que a internet, que essa facilidade de encontrar os dados trazem para a gente que 23% dessas pessoas de 15 a 24 anos nunca leram um livro. Vocês têm noção do que é isso? É quase um quarto, gente. 39% nunca foram a cinemas, 62% nunca foram ao teatro, 59% nunca foram a um show musical e 52% nunca estiveram numa biblioteca fora da escola. E no que impacta isso tudo, gente? Se a gente for pensar. Nunca leram um livro, ou seja, a única fonte de conhecimento que essas pessoas têm provavelmente é televisão, internet, contando o WhatsApp, tá? As pesquisas feitas por WhatsApp, Facebook, e aí, assim por diante, tá? Isso faz com que aconteça uma alienação, de que só tem aquela verdade,
de que aquele é o único meio que a gente pode procurar. Não é uma coisa boa, tá? Pode passar. Mas também, né, falando em algo muito bom, das novas realidades presentes na escola, que nós, professores, alunos e sociedade, temos que lidar, é a aprendizagem e exigência de se saber um novo idioma para o intercâmbio de conhecimentos. Hoje em dia, a gente sabe que existem muitos artigos em inglês, até mesmo em alemão, no Japão, e como é que a gente faz para integrar esses conhecimentos, para fazer esse intercâmbio de conhecimentos entre as pessoas? Aliás, vou dar um exemplo ainda mais perto. Na live de hoje, nós temos o professor Rodney, da Bahia, eu, o professor Felipe, e a professora Elisete, aqui do Instituto Federal do Paraná, em Paranavaí, e o professor Chassot, lá de Porto Alegre. Isso é um intercâmbio de conhecimento, tá? Não precisou mudar o idioma, mas é um intercâmbio, e é no mesmo formato, levando agora para o intercâmbio de conhecimento. No caso da linguagem, a gente conseguiria ter um maior, uma vastidão de conhecimentos muito maior de pessoas de diferentes países. Aí a tecnologia permitiu justamente a integração dessas pessoas, mesmo que distantes, através do saber de um novo idioma, o que a internet também facilita para a gente. Existem inúmeros cursos de várias línguas. Se você quer falar alemão, se você quer aprender espanhol, existem cursos em todos os lugares, de todos os formatos, e isso é algo muito bom, que a tecnologia trouxe, que é uma realidade presente na escola também. Pode passar. Agora, vou passar a palavra para o professor Chassot, para continuar, então, a nossa live. Excelente, professora Ana. Provavelmente todos nós estamos convencidos, depois da sua exposição, que a escola não mudou por desejo dela. Se fosse por desejo dela, nós ainda estaríamos lá naquela escola que Lutero nos ofereceu no século XVI. Mas a escola foi mudada, ela não mudou. Ela foi mudada, ela sofreu a ação da mudança. Um professor de língua portuguesa deve estar me dizendo que a situação foi na voz passiva e não na voz ativa. Mas vamos adiante. Depois da sua exposição, quer dizer que todas as apresentações que a senhora trouxe, a mim surpreende, é dolorosa, inclusive, aqueles dados a respeito daquela população, de alunos que nunca foram à biblioteca, eles são nossos alunos, a gente tem que se dar conta que tem nas nossas classes esses alunos. Mas vamos um pouco adiante, buscando algumas situações em que um mesmo problema de educação é visto por vários diferentes personagens e conclusões que nós podemos tirar disso. Pensando que a escola não é uma ilha da fantasia, onde tudo dá certinho. Aliás, vocês viram hoje, nessa novo tipo de escola que são as lives, hoje não deu certinho por minha causa, que tivemos que começar 15 minutos atrasado, porque eu não soube ou eu não sei fazer uma conexão adequada com novos equipamentos. Então vamos olhar. Um mesmo problema, primeiro olhado na ótica do educador. O professor, nós somos esse primeiro que vai dar opinião. Ele considera que é impossível oferecer uma educação de qualidade a meninos cujos pais não têm trabalho e moradia adequada e sofrem de carências alimentares. Portanto, o educador propõe começar a resolver a questão do emprego, da moradia e da saúde. E depois eu vou dar aula, diz ele. Quer dizer, tem ele razão, absolutamente certo, está certo? Ele não, é muito difícil dar aula onde os alunos estão famintos, é muito difícil dar aula onde os pais dos alunos estão desempregados.
e outras coisas mais colocadas. Quer dizer, o educador diz prioritariamente o emprego, a moradia e a saúde. E depois a educação, aí que passa a interessar a educação. Vamos ver um segundo profissional. O esperto em empregos sustenta que precisa começar atendendo às questões educativas, pois os novos modelos laborais requerem uma formação e uma capacitação tal que sem educação não pode haver emprego de qualidade, e ainda afirma que se requer boas condições sanitárias da população para que se possa trabalhar adequadamente. Acredito que cada um e cada uma de nós concordam com aquele que tem expertise em empregos. Primeiro, tem que ter boas condições de educação, boas condições sanitárias, e depois vai se ver como é possível trabalhar com ele. Então, concordamos com o segundo profissional. Tem um terceiro que diz, ele é o perito em segurança. Ele afirma que é preciso começar por educação, emprego e erradicação da pobreza, pois está comprovado estatisticamente, e dizer que uma coisa está comprovada estatisticamente dá maior afirmação. Está comprovado estatisticamente que quanto maior o nível educativo, menor o uso da violência. E quanto maior o nível de equidade social, menor a taxa de violência. Isso é muito significativo, também concordamos com eles, porque se nós falarmos na comunidade educativa e na comunidade que não tem assunto, não tem o conhecimento, quer dizer, a comunidade dos que têm conhecimento e da comunidade dos que não têm, a gente vai dizer que as questões de violência estão a ser associadas a não ter conhecimento, não ter educação. O que também não é verdade, mas está certo o perito em segurança quando afirma que tem que começar por educação, emprego e erradicação da pobreza. E então vamos ver a segurança. Mas vamos ver um quarto profissional. Esse quarto profissional é o perito em questões ambientais. Uma situação razoavelmente nova. As questões ambientais chegam na escola e o perito em questões ambientais remete o início das suas ações à segurança, à educação, à saúde e ao emprego. E depois vamos falar em meio ambiente, diz ele, mas primeiro vamos ver essas coisas resolvidas. Um quinto profissional, que tem expertise em saúde, diz que não há sistema de saúde sustentável sem o pleno emprego, pois o sistema público não pode atender satisfatoriamente a toda a população. Sem educação suficiente, base de toda a prevenção, e sem condições ambientais, educacionais adequadas, não é possível atender toda a população. E quando nós vamos recordar que, por exemplo, aquilo que a professora Ana trouxe sobre automedicação, está aí, quer dizer, aqueles que não têm educação, não têm uma formação, provavelmente são os mais adeptos do que aqueles que estão alertados a ler a bula, por exemplo. Então, quanto mais tivermos qualidade de condições ambientais, educação suficiente, é mais fácil trabalhar as questões de saúde. Vamos mais um. Por fim, o perito em habitação afirma que sem emprego, sem educação, toda a política de moradia não passa de um mero assistencialismo. Aliás, o ser assistencialismo sempre é boa desculpa
dos governos para não fazerem as coisas. Mas, se nós quisermos falar em habitação, quase que se precisa dar uma aula de educação das pessoas antes de elas participarem dessa situação. Bom, eu queria convidá-los agora, com esses 6 expertos em diferentes setores. Se cada um deles tem razão, o que vai acontecer? O problema não está resolvido. As pessoas vão continuar sem ter educação, sem ser lhes oferecida saúde, sem lhes ser oferecida habitação, sem lhes ser oferecida as condições de segurança ou o trato, o cuidado do meio ambiente. E daí? O que nós temos que fazer se temos esses 6 que pensam, cada um deles acertadamente, mas sempre procrastinando ao outro o seu dever de fazer, e não eles. Quer dizer, qual é que, se nós tivéssemos essa escola, se nós fôssemos professor dessa escola, ou dirigente dessa escola, o que seria aconselhável fazer? Colocar os 6 profissionais juntos. Estando eles juntos, provavelmente teremos uma solução. Ou seja, não vamos falar só na segurança ou só no meio ambiente, mas todos juntos resolvendo o mesmo problema. Então, essa é uma proposta que só a solução compartilhada resolve a situação. Pode passar? E assim nós queremos ver como é que isso acontece na educação. É por isso que nós temos situações como uma situação disciplinar, ou seja, cada um cuida só da sua disciplina, mais ou menos como era naquele sistema que eu traduzi no começo, o 3+1. Aqui se aprende química, não tem nada que vir com essa história de educação, aqui é química. Ou como aquele aluno que foi falar de Copérnico e disse que Copérnico vendia telescópios para poder os mercadores de Veneza fazerem observação. O outro vai dizer, não, isso aqui é aula de física e não é aula de sociologia ou de outra coisa para falar, tem que falar da física do telescópio e nada de o que ele fazia com o telescópio. É mais ou menos. Depois tem situações como pluridisciplinar, etc., mas eu quero chegar à penúltima, porque são assuntos muito estudados. Se a situação da disciplina nós chamamos de cartesiano, lembrando René Descartes, que tem o método para ensinar as coisas, nós vamos chegar ao transdisciplinar, e do transdisciplinar nós queremos chegar hoje no indisciplinar. E olhe a adjetivação que eu estou dando para o indisciplinar, Feyerabeldiano, ou seja, contra o método. Essa é a proposta que nós vamos ver agora. Pode passar. Então, nós vimos, quando estudamos a Revolução Copernicana, quando estudamos a Revolução Lavoisieriana, a Revolução Darwiniana e a Revolução Freudiana, nós vimos acontecer cada vez mais um fenômeno que nós podemos chamar de disciplinarização. Essas revoluções fizeram nascer a física, a química, a biologia, as ciências psi, que antes eram tudo filosofia natural, agora elas estão fracionadas. Estão fracionadas por quê? Por 2 razões. Uma, a especialização, e a outra, a grande quantidade de conhecimentos exige que as pessoas, que os estudiosos estudem uma parte. Então, nós temos sempre essa situação, o especialista versus o generalista. Parece que nós não precisamos discutir, todo mundo concorda, provavelmente, que a especialização é que faz mais crescer a ciência. O especialista
vai cada vez mais na ponta, ele estuda mais a parte especializada e, portanto, faz crescer a ciência. Agora, é preciso acreditar que nós, nas nossas aulas, sejam elas no ensino fundamental, no ensino médio, também nas graduações e mesmo nos mestrados, nós não temos a pretensão de formar especialistas. Nós temos, sim, a pretensão de formar homens e mulheres que conheçam ciência, mesmo que conheçam ciência de uma forma generalista, como um generalista, mas que são capazes de entender o mundo. O exemplo trazido pela professora Ana, que nós sabemos como descascar cebola sem chorar quando vamos no YouTube, mas aquilo que está lá no YouTube realmente é uma informação. Se nós quisermos fazer com esse fenômeno, descascar uma cebola e não chorar, uma questão de construção de um saber escolar, é claro que nós temos que entender, primeira pergunta que nós vamos responder, por que a gente chora quando descasca a cebola? E por que, por exemplo, se eu botar a cebola no congelador uns 5 ou 10 minutos antes de descascá-la, aqueles aldeídos que têm na cebola vão cristalizar e não vão chegar aos meus olhos. Vejam que essa informação faz diferença de ser um generalista e de um especialista. E hoje, vamos sair um pouco da nossa área, vamos pegar uma outra área que não a nossa. Hoje eu corro o risco de ir a um... Bom, primeira coisa, se eu tenho qualquer doença que eu tenho, a primeira coisa dela eu tenho que descobrir que médico eu vou. Quer dizer, eu tenho que saber qual é a minha doença. Eu estou com dor de ouvido, eu tenho que consultar um otorrinologista. Eu não vou consultar, por exemplo, um especialista em estômago ou um especialista em reumatismo. Eu tenho que consultar um especialista em dor de ouvido. E ele vai me examinar, pedir muitos exames e talvez chegue a uma sábia conclusão. O seu problema é no ouvido direito. Eu vou lhe recomendar um colega meu também, um otorrinologista, só que ele é especialista em ouvido esquerdo. Eu só sei entender. Claro que eu estou caricaturando, mas essa coisa acontece tanto na área do professor de química que sabe a especialização. Professor, você ouviu lá no Fantástico? Vi, sim. E como é que se explica? Bom, isso é um problema de física e eu sou de química. Procura o professor, ou isso é um problema de química e eu sou de física. Procura o professor de química e diz, não, realmente isso é um problema de química geral. Eu sou professor de química orgânica. Aí tu procura e cada um entende a cacaca da cacaquinha, tanto na química, como na física, como na medicina. Então, essa discussão de como é que nós temos que transgredir fronteiras, ou seja, temos que sair da fronteira que diz isso é química, isso é física, isso é matemática, e transgredir. Se nós transgredirmos fronteira, olha o que nós temos. Nós temos uma situação transdisciplinar. Pode passar. Transdisciplinar. Transgredir, transdisciplinar. Mas parece que é possível ir um pouco adiante. E a justificativa de irmos um pouco adiante, porque parece que não existe nenhum fenômeno no nosso cotidiano que seja só química, ou seja só física, ou seja só biologia, por exemplo, para pegar 3. Então, eu acho que nós temos que cada vez mais pensar não apenas de transgredir fronteiras, mas desconhecer as disciplinas, não ter disciplinas, que nós chamamos isso, então, de uma proposta indisciplinar. Pode passar? Então, nós passamos do transdisciplinar para o indisciplinar. E aí, vamos olhar 3 situações para o nosso prefixo in. Vamos ver cada uma dessas 3 situações. A primeira, vamos ver. A primeira,
o prefixo in no sentido de meter-se dentro, de inserir-se. Ou seja, vamos me pensar, eu, professor de química, conhecedor de química, tendo feito uma licenciatura em química, eu vou me meter-se dentro de outras disciplinas, no sentido que as minhas ações vão fazer mais facilitadoras da física, da química, da biologia, por exemplo, vou ficar nessas ditas ciências da natureza. Ou seja, eu vou entrar, colaborar com o professor, não vou ficar só na minha disciplina, mas eu vou entrar nas outras, assim como, por exemplo, é o verbo inalar, por exemplo, inserir, outras coisas mais. Mas tem um segundo sentido do in. O sentido, pode passar, o oposto de meter-se dentro, trazer as outras disciplinas para dentro da minha disciplina. Eu, enquanto químico, preciso da física para explicar os fenômenos. Eu preciso da biologia para explicar alguns fenômenos da química. Mas eu preciso de disciplinas que usualmente eu não reconheço como necessárias. A filosofia é importante. Olhem quanto é importante a história. Olhem quando nós começamos a estudar as revoluções científicas, a primeira coisa que nós fizemos, uma preocupação de traçar o cenário histórico do momento. Eu tenho que entender que quando Copérnico fez estava terminando a Idade Média. Quando Darwin fez a sua viagem com o Beagle, foi em plena era vitoriana. Tinha que entender como é essa era vitoriana, ou seja, então trazer para dentro do meu estudo de química a história, a filosofia. Lembrem daquela aula que o professor Felipe nos deu, mostrando um dos grandes filósofos, o Nietzsche, olhando o fenômeno dos iluminismo. Quer dizer, então, esta é a contribuição que as outras disciplinas vão emprestar. A geografia é muitas vezes importante e nós não nos damos conta, e outras disciplinas, inclusive, no caso, até poderíamos incluir as ciências psi. Então, primeiro, eu entro nas outras disciplinas, segundo, eu trago as outras disciplinas para dentro da minha. Mas tem ainda uma terceira situação do in, que é o in que está negando. Por exemplo, se eu pego o verbo verter e coloco um in na frente, eu tenho que eu não vou verter. Se eu pego o verbo tolerar e ponho in na frente, intolerar, eu não vou tolerar. Ou seja, eu estou radicalmente negando a existência da disciplina. E essa disciplina que eu estou negando, a sua existência, eu tenho que olhar um pouco etimologicamente o significado da disciplina. A disciplina era, eu acho que dificilmente ainda seja, porque eu espero que depois do Vaticano II as ordens religiosas, pelo menos as católicas, tenham abolido isso, as pessoas se disciplinavam, e o chicote o nome correto dele é disciplina. O chicote, o irmão tem que dar 50 chicotadas do lado direito e 50 do lado esquerdo. Então, isso é a disciplina. Era aquela coisa que eu me lembro na minha época de colégio, eu estudei uma parte do ginásio, numa escola religiosa católica, em tudo que é sala, em tudo que é lugar da escola tinha uma plaquinha. Deus me vê. Deus me vê. Imagina essa plaquinha, Deus me vê no banheiro. Aí a gente se comportava porque Deus me vê. Aliás, não sei se deram conta qual é a versão pós-moderna do Deus me vê. A visão pós-moderna do Deus me vê é: sorria, você está sendo filmado. Aliás, primeiro é uma mentira, né? Não está sendo filmado, ou melhor, não é para sorrir. E se estivesse sendo filmado é que não vai sorrir, faça uma carreira. Eu acho isso muito significativo. Sorria, você está sendo filmado, você está sendo controlado.
Eu muitas vezes pergunto num hotel, eu posso deixar o notebook no quarto sem me preocupar? E aí a recepção me diz, pode sim, pode deixar, porque todo o nosso hotel tem câmeras. Então eu tenho que me lembrar que também quando eu estou lá no quarto, tem câmeras me cuidando. Então, estou negando essa disciplinarização também nesse sentido. A proposta, então, é de cada vez menos nós pensarmos isso é física, isso é ciência da natureza. Eu penso, e não sei quanto eu respondi, principalmente o professor Felipe, que desde que nós começamos essa série, disse, eu estou muito curioso se vou ter o que vai se falar na indisciplina. Tentei dizer, mas podemos conversar ainda sobre esse assunto. E assim encerro essa parte e pode passar. De novo lembrando o cuidado da nossa com a Laudato Si, lembrando quanto é importante estar presentes no cuidado dos agrotóxicos, o extrativismo e desmatamento na Amazônia, principalmente a queima, como aumentaram as queimas, e o acesso às reservas indígenas. Pode passar? Lembrando, então, a encíclica, pode passar. E aí eu lembro, mais uma vez, eu sei que eu já disse isso muitas vezes, essa nova proposta de não ser ecumenismo, mas ecomenismo, lembrando a situação de ecologia e de eco, que é a nossa casa. A casa ecos é casa, economia e ecos. E isso extrapola, então, os limites das religiões e tem o potencial de coligar religiosos, místicos, cientistas, ativistas, filósofos, ateus ou outros grupos. Pode passar. Tá, pode passar, isso eu já contei várias vezes, não? Pode passar. Também não vou apresentar os livros que eu já apresentei as outras vezes. Quem quiser olhar detalhes do livro, na minha página tem uma livraria virtual. E lembrar, ali estão os meus endereços, para quem precisar, tem o correio eletrônico, ou tem o canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. Amanhã é dia de blog, eu sei que alguns já estão curiosos para que vai ser o blog de amanhã. Eu, quando tenho que fazer o blog, eu me lembro muito da minha mãe, que nós éramos 7 filhos, ela sempre dizia de noite, estou pensando o que eu vou cozinhar amanhã, certo? Com pouca comida, com pouco dinheiro. Eu estou pensando o que vai ser o blog de amanhã, eu já penso no sábado, depois de postar o da sexta, eu digo, semana que vem, sexta-feira, o que eu vou dizer? Em todos os casos, estou convidando vocês para amanhã, seja o que for, o blog procura fazer a alfabetização científica. Pode passar? Eu queria lembrar agora alguma coisa acerca da nossa 7ª e última aula na próxima terça-feira, dia 8, depois do feriado. Aliás, vocês se deram conta que nem parece que nós estamos na Semana da Pátria, eu não vi nenhuma referência em qualquer, nem bandeira, bom, também não tenho saído, mas parece que nem estamos na Semana da Pátria. Nós gostaríamos, sonhadoramente, fazer uma super aula no 7º episódio disso aqui. A primeira coisa importante é que, então, nós vamos ser 4 professores, porque estará conosco o professor Rogério, que vai responder às perguntas sobre darwinismo, o professor Felipe, que é o nosso filósofo, e junto comigo a professora Ana, respondendo coisas de educação. Nós vamos começar a aula de terça-feira tentando responder um pouco às perguntas que cada aula nos deixou refletir. Nós, como somos professores sonhadores,
Imaginamos que depois de cada aula vocês ficam refletindo acerca do problema que existe. Mas aqueles que esqueceram, nós vamos dar a oportunidade e vamos chamar a atenção aos problemas de cada aula. Pode passar a seguinte. Na primeira aula, a nossa discussão foi muito significativa e queremos contribuições aqui. Por que não houve revoluções científicas no Ocidente, no Oriente? Por que não houve revolução científica no Oriente? E por que houve revolução científica no Oriente? Perdão, eu me enganei duas vezes, pessoal. A primeira, por que não houve revolução científica no Oriente? E por que houve revolução científica no Ocidente? E uma terceira questão, ainda da primeira aula, quando nós falamos tanto em Oriente e Ocidente, quando nós falamos num grupo de selvagens terroristas ou de pessoas de cultura, quem é Oriente ou quem é Ocidente? Aí, isso é os nossos preconceitos. Na segunda aula ficou a seguinte pergunta: por que o geocentrismo é mais palatável ao senso comum do que o heliocentrismo? Boa questão para refletirmos quando nos lembramos do modelo copernicano, quando abandonamos o aristotelismo e migramos para o copernicanismo, ou heliocentrismo. Terceira aula, a questão que ficou, para mim é das mais desafiadoras, é o seguinte: por que para apagar uma chama, apagar uma vela e avivar uma chama, um braseiro, eu tenho uma chama, eu assopro, apago. Eu tenho um braseiro e assopro e ele fica chama. Por que isso? Duas coisas opostas para fazer, duas coisas iguais para fazer situações opostas. Na quarta aula, ficou a respeito da Revolução Darwiniana, que se olhe o documento da Sociedade Brasileira de Genética a respeito do criacionismo e sobre a ciência, especialmente a respeito do design inteligente. Se não acharem no site da Sociedade Brasileira de Genética esse manifesto, que é 2012, está lá também. Mas se vocês olharem a edição do blog de 28 de junho, eu comentei ali o blog, e ali tem vários comentaristas, várias pessoas que comentaram que pode ajudar. Então, esse é o assunto que nos reservou a aula sobre o darwinismo. Sobre a Revolução Freudiana, a proposta de reflexão é a seguinte: qual ou quais os pressupostos teóricos para uma usual explicação que assim se expressa? Isso só Freud explica, ou isso só Freud, ou isso Freud explica. Quer dizer, então, por que as pessoas, sem nunca talvez terem assistido às aulas do Rodney, voltam e meio, não, isso é Freud, isso Freud explica, os lapsus linguis e outras coisas mais. E para a aula de hoje, a proposta de reflexão é: qual o provável comportamento da escola youtuberizada pós a pandemia? Como é que vai estar essa escola que usou tantas vezes as lives, que usou tantas vezes o YouTube, que usou tantas vezes vários métodos para aprender a estudar, que provavelmente nesse período pandêmico muito pouco livro foi aberto, lamentavelmente temos que dizer isso, mas foram usados outros recursos. Como é que vai ser essa escola pós-pandemia? Pode passar? E agora, a nossa última pergunta, que eu sempre chamo, é o item missa est. Terminou as missas, quando ainda eram em latim, ainda em português, quer dizer, horas e horas o povo ficava lá. A hora mais solene era quando o diácono cantava
Ite missa est, podem ir embora. Vocês também cansados, agora é a última pergunta, sabem que não vem mais nada. Mas, quando nós vimos que ser curioso e ser curiosa é uma coisa importante, hoje tentamos ver como é que se assume perspectivas indisciplinares. Falamos na paz como propósito e procuramos cuidar cada vez mais do nosso planeta comum, a Terra. Pode passar? Como será a nossa posição enquanto mulheres e homens envolvidos nesse encontro e reencontro de uma história da ciência em um heptagrama, nos tempos de tanta desesperança e também de esperança, qual será a nossa contribuição para colaborarmos para a construção de um mundo melhor e mais justo? É isso aí, pessoal. Vale a pena ter esse mundo mais justo e melhor. Então, agradecemos ao professor Chassot, à professora Ana, pela brilhante contribuição aí, né? Muito conhecimento. Temos uma pergunta sobre o Wikipédia, né? E sobre o Wikipédia. Pergunta de Rogéria Santos, perguntando se a Wikipédia é uma fonte segura. Então, eu me propus a responder porque eu tive o prazer de ter um curso sobre Wikipédia com o representante brasileiro do Wikipédia, que é o Lucas Teles Rodrigues. O Lucas era aluno de medicina e quando surgiu o projeto do Wikipédia, que é de 2001, ele percebeu que tinha pouca coisa sobre medicina e ele encontrou um meio de estudar, que era produzindo os artigos para o Wikipédia sobre medicina. E ele produziu tanto que chamou a atenção da organização internacional, que é uma organização sem fins lucrativos, né, da Wikipédia, que aí ele foi considerado o representante aqui no Brasil do Wikipédia. O Wikipédia, a primeira questão, ou talvez a primeira condição que eu quero destacar é que, primeiro, a gente precisa conhecer. Então, no próprio site do Wikipédia, tem lá tudo sobre o que é e o que não é a Wikipédia. Então, o primeiro ponto é esse. Agora, pessoalmente, a partir do curso, por que essa condição de segurança ela aparece muito na academia, né? A academia questiona muito a Wikipédia. Em parte, a academia desconhece a Wikipédia. Ela não sabe como funciona a Wikipédia. Poucas pessoas sabem na academia, pelo menos se pronunciam sobre o que é o Wikipédia. Eu aconselho a todo mundo que tem acesso a, por exemplo, fazer uma live para fazer um tema, ou mesmo quando for presencial, poder fazer um curso de Wikipédia na universidade. Chamem, entre em contato, busque lá na página do Wikipédia, vocês conseguem um contato. Entre em contato, que o pessoal vai, eles são sem fim lucrativo. E aí eles dão um curso sobre o que é o Wikipédia. E nesse curso ele também forma para que você seja um autor, né, um colaborador, melhor falando, que eles se chamam de colaboradores do Wikipédia. O que é o Wikipédia? É o maior recurso educacional aberto do mundo. Totalmente livre, totalmente gratuito. Hoje tem cerca de, na própria página a gente encontra isso, tem mais de 1 milhão de artigos em português. São 14 milhões no total. O Brasil está entre os países que mais visualizam o Wikipédia. Tem mais de 5.900 usuários aqui cadastrados no país. Então, como é que funciona a Wikipédia? O Wikipédia, primeiro, ele tem uma inteligência artificial, né? São os robôs mesmo, que eles vão vasculhar o conteúdo que você coloca lá.
Então, aí já começa a questão do plágio, já começa a cair por conta de comparação. Isso acontece no YouTube. Se você postar um vídeo com a música que você pegou de alguém sem autorização, seu vídeo é cortado, e quem corta isso não são pessoas. Quem suspende o seu vídeo, cancela o seu vídeo, são robôs. Então já começa por aí. Depois, há uma fiscalização constante de conteúdo dos colaboradores do Wikipédia. Então eles têm um espaço de discussão onde, quando um artigo ele é considerado suspeito, quando o artigo traz alguma informação que ainda não foi comprovada, ou, no caso dos plágios, isso entra em discussão. O artigo é retirado, vai para um campo de discussão, e lá as pessoas discutem e produzem conhecimento. Então, a Wikipédia, na verdade, é um grande colaborador do conhecimento. E mais, eu considero uma excelente atividade de avaliação para qualquer disciplina, propor aos alunos, né, mas para isso precisa ensinar como é que se torna um colaborador na Wikipédia, propor aos alunos que publiquem algo, um artigo no Wikipédia. Porque se ele conseguir publicar, é porque ele conseguiu pesquisar muito bem, conseguiu construir um texto bom, com as referências corretamente colocadas, e isso é uma grande, vamos dizer assim, construção de habilidade e competência para um aluno conseguir postar no Wikipédia. Não é fácil. Não é fácil. Não é assim, chegou lá e escreveu que vai ficar postado. Não é assim que funciona. Existem vários mecanismos de segurança. E a prova disso é que o Wikipédia a data correta é 15 de janeiro de 2001, foi quando foi lançado, está aí há mais de 19 anos, portanto, e continua. Não é estranho isso? Ela se desconfia tanto, há várias críticas, e ela continua. E ela consegue estar funcionando, mesmo sabendo que existem hackers, terroristas digitais, virtuais, pessoas que se dedicam a estragar um conteúdo, algo que tem fama, e o Wikipédia está lá e está funcionando. Então, existem defesas. Diga, professor. Rodney, posso dar uma complementação? Por favor. Eu achei excelente, eu não sabia essa dos cursos, mas excelente a contribuição do Rodney. E queria, ratificando o que ele diz, primeiro, não é publicar na Wikipédia. Eu tive mais verbetes desconsiderados do que considerados. Os meus verbetes foram desconsiderados por duas razões. Uma deles foi acusado de plágio, e tem razão, porque eu peguei artigos meus que estão na internet, e deles eu quis fazer um artigo. E aí tudo que eu já tinha na internet, e como eu não citei, aí não foi. E outra coisa que eles não aceitam é artigos laudatórios. Sim. Eu, por exemplo, fui fazer um verbete sobre o professor Mário Osório Marques, que foi um cara muito importante enquanto editor, e elogiei ele. Não pode elogiar, tu elogia, tu não vai. A segunda coisa que aqueles que são contra a Wikipédia acusam é porque ela tem erros. Bom, até a Enciclopédia Britânica tem erros, e os erros são corrigidos. Dizer que todo mundo pode mexer e mudar é falso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Está lá escrito: Jordano Bruno morreu no dia 17 de fevereiro de 1600. Eu resolvo dizer, não, os caras não estão certos, foi 27 de fevereiro de 1600. Eu vou lá e mudo. Primeiro, eles não vão aceitar a mudança, porque eles vão pesquisar e que eu não tive fonte. Segundo, eles vão atrás de quem tentou fazer essa burla e podem chegar até no endereço da pessoa. Eles têm eu vou te dizer isso, eles têm verdadeiros cães wikipedistas que estão lá olhando. E a coisa mais significativa que o Rodney disse é a democratização do conhecimento. A Ana também falou nisso, democratização do conhecimento.
Só quem estudou na época que só existia enciclopédias em suporte papel pode lembrar o que custavam caríssimas essas enciclopédias e somente os ricos podiam ter. Eu me lembro que nós íamos na casa dos alunos que tinham enciclopédia, porque lá era um privilégio trabalhar para quem não tinha enciclopédia para fazer os temas. E agora há esse copismo. Tem que destacar mais duas coisas. Uma é a atualização. Sim. Um dicionário de suporte papel vai ser atualizado quantos anos depois? Por exemplo, quando é publicado a morte de uma pessoa ilustre, no mesmo dia sai lá os dados, etc. Ou quando são indicados os prêmios Nobel, logo em seguida já sabes quem tirou, etc., que nem estava lá. E a segunda coisa que tu também falaste, que é gratuito. Eu, por exemplo, uso muito o dicionário Priberan. Bom, muito bom, mas péssimo porque tem muitos anúncios. Para ler um verbete no Priberan, eu sou obrigado a passar pelo menos em 1 ou 2 anúncios. Não dá para chegar. A Wikipédia não tem um anúncio e é sustentada pela minha, pela tua, pela nossa colaboração financeira, e eu acho que a gente tem que pensar nisso quando eles pedem dinheiro, dar 5 ou 10 reais ou 30 reais, porque se nós tivéssemos que comprar uma enciclopédia, eu vejo, eu dei uma das minhas enciclopédias, eu tinha 2, eu dei uma para a Escola do Movimento, eles não aceitam mais, porque eu não preciso. Então, é isso que eu queria agradecer, essa tua resposta, que eu não conhecia do curso, e a minha complementação foi apenas para retificar, eu não estou retificando nada que tu disseste, mas achei importante trazer. E é muito Obrigado, bom. Roger. E é muito bom também a sua colocação, né, de ser um colaborador do Wikipédia, né, e essa posição também de que também tem dificuldade, o senhor também teve dificuldade para publicar, justamente por isso. A Wikipédia já está, a BNT já prevê como é que você pode referenciar um verbete, né? Então, você pode usar como referência, mas ela, fundamentalmente, os artigos, eles têm algo que é muito útil, que é, todos os artigos vêm com a lista de referências, né? Que são as referências primárias, de onde veio o artigo, e que ajudam muito, né? Dali você vai fazendo pesquisa, e a sua pesquisa vai tomando um direcionamento, às vezes, que você nem imaginava. Então, é muito útil, deve ser estudado pela academia, a universidade, todos os cursos, e eu coloco, assim como sugestão, como eu já disse, bota a Wikipédia como uma avaliação, bota lá para os seus alunos postarem, para ver se seus alunos conseguem postar um verbete no Wikipédia. Né? Seria ótimo das aulas, por exemplo, você fez esse curso de História da Ciência. Então, a partir dessas aulas aqui, para ver se realmente você aprendeu, vai lá para postar um verbete para ver se você sentiu falta de algo que foi dito aqui, né? Então, gente, nós vamos, até pelo nosso horário... Só para fazer uma brincadeira. Sim, por favor. Eu ouvi o seu robozinho do celular conversando com o senhor aí. Pois é. Eu tenho que contar. Ele se mete, eu não consegui desligá-lo. Vocês não sabem o que foi fazer hoje essa live. Eu sou o culpado dos 15 minutos atrasados, porque eu não sei o que houve, não sei explicar e tem muitas novidades para depois pensar. Eu, de minha parte, acho que podemos encerrar, né? Sim, sim. Então, lembrar o professor Felipe também, que estamos na torcida por ele, que não pôde aparecer muito hoje. Uhum. Isso. E então, que na próxima terça, né? Sim, sim. Vai ter a nossa última aula, que é a aula 7, estão todos convidados para esta aula, vai ser muito importante, vai agregar bastante conhecimento. Nós sonharíamos que as pessoas pudessem ajudar nas respostas e pensar nos especialistas que estão aqui, que sabem esses assuntos.
Estou curioso pela aula. Depois da aula vai ter, inclusive, baile de formatura, né, professora Ana? Com bastante glamour. Tchau. Então, agradecendo a Elisete pela colaboração aí com a tradução. Elisete é o nosso anjo da... É o nosso anjo mesmo. Eu me associo. E a todos que estavam presentes aqui, que assistiram, uma boa noite. Até a terça-feira, onde a gente se encontra mais uma vez, dessa vez fechando esse heptagrama aí. Boa noite. Até lá. Boa noite. Até lá, pessoal.